Esse é o podcast Alive Mev, onde a gente fala tudo sobre a mudança de hábitos para trazer a medicina do estilo de vida para a sua vida. Eu sou a Paula, estou aqui com a Jaque e a Samantha, minhas parceiras na Alive Mev, e esse é o nosso terceiro podcast. É tão difícil assim mudar um hábito? Existem maneiras de facilitar? Sabe quando você precisa mudar seus hábitos para melhorar sua saúde, já se informou a respeito, sabe mais ou menos o que precisa ser feito, por exemplo, no caso da alimentação, já consultou um nutricionista, sabe que os alimentos, sabe quais alimentos te fazem mal, decide que vai melhorar a sua alimentação, mas não consegue fazer isso? Tem aquela coisa, eu vou começar na segunda-feira ou no início do ano, em janeiro. E aí você faz por alguns dias e aí volta a ser, depois de um tempo, volta a ser tudo como era antes. Pois é, acredite, você não está sozinho. Por isso que é importante saber o porquê que você não está conseguindo colocar em prática muitas dessas mudanças, dessas ações que são necessárias para essa mudança. E a ideia aqui hoje é te ajudar nisso. É aí que entram as estratégias, as ferramentas e os modelos de mudança de comportamento, que ajudam a gente a compreender os motivos dessa dificuldade tão grande e da autossabotagem. E ajudam também a descobrir maneiras de contorná-los. E a gente queria propor aqui alguns passos para te ajudar nesse caminho. O primeiro passo para identificar por que você não está conseguindo inserir esses novos hábitos que você escolheu para mudar ali a sua rotina, né? É saber por que você vai fazer essa mudança. Porque, por exemplo, você quer fazer mais exercício, mais atividade física para ter mais saúde, para ter mais disposição ou para melhorar sua autoestima. Mas como que a tua vida, quando você conseguir fazer essa mudança, como que a tua vida vai ser diferente? Se você tiver mais saúde, se você tiver uma melhor autoestima, o que vai mudar? O que você vai fazer diferente? O que vai ser diferente do que você faz agora? Como vão ser os seus relacionamentos, a sua rotina diária? Essa parte de entender o porquê é muito importante. Ter clareza do motivo da mudança. Né? Então, o primeiro passo seria isso, seria encontrar essa clareza da motivação. O segundo passo é descobrir se o que você sabe sobre a mudança que você quer fazer, se essas informações, se elas são corretas e se elas são completas. E se você não tem certeza disso, precisa se certificar, o ideal é que você procure se informar com a ajuda de especialistas, né, com profissionais da área. Então, um educador físico, no caso da atividade física, com um psicólogo, dependendo da mudança que você for implementar, nutricionistas, um médico especialista, né, um coach de saúde, pessoas que possam te ajudar com propriedade, né, que sejam autoridade nesse assunto. E depois de você saber a sua motivação, de você se certificar que a mudança, de como fazer essa mudança, do que exatamente você precisa mudar, de você conhecer isso mais profundamente. O terceiro passo e o último passo é fazer um plano de ação, né? É importante esse planejamento. E esse plano de ação, ele tem que ser baseado na sua realidade, que a gente tem a tendência de fazer um plano de ação baseado ou no influencer, né, da mídia digital, do Instagram, sei lá, numa atriz da novela, né, que divulga a forma como ela age, ou até de amigos, irmãos, parentes, enfim, né? É muito comum a gente basear a mudança na mudança que uma outra pessoa fez, ou a forma que a outra pessoa colocou aquilo na vida dela. Mas o planejamento tem que ser individualizado, tem que caber na nossa rotina. E esse planejamento, ele tem uma técnica, né? Uma metodologia que a gente chama de método SMART, que é um tipo de planejamento para que ele é bem prático, na verdade, quando você compreende,
E ele considera que uma meta, né? Quando você vai fazer esse planejamento, você deve ter metas. E essas metas devem ser específicas, devem ser mensuráveis, elas devem ser alcançáveis, relevantes e com data e hora, né? Marcada para começar e para acontecer. Mas esse assunto de meta smart, ele é um tema longo, né? Ele é muito importante, é um tema longo, então talvez a gente faça uma conversa aqui para falar especificamente disso. Esse planejamento, nesse planejamento a gente deve ter em mente que a gente deve iniciar com pequenos passos, né? Pequenas mudanças e ampliando isso conforme a gente for percebendo que a gente conseguiu dar o primeiro passo, né? Então, a partir do momento que você conseguiu uma mudança pequena, você passa para a próxima. É importante lembrar que a mudança, ela não é da noite para o dia, né? Mudança não é um evento, ela é um processo. Ela não acontece de uma forma linear, né? Não é uma reta ascendente. Ela é um caminho com altos e baixos, com obstáculos, com sucessos e com recaídas, né? Tudo isso faz parte do processo de mudança e do aprendizado. Então, né, Jaque? E aí, com isso, a gente pode pensar que o processo de mudança é sim um desafio, é algo que a gente tem que pôr uma energia para que ele aconteça, mas não necessariamente tem que ser, né, encarado como uma coisa difícil e doída, né, sofrida. Então, se você observou esses 3 primeiros passos, né, de ter clareza, então, da sua motivação, de ter se cercado de informações necessárias para fazer essa mudança, e se propôs fazer, né, a mudança de uma forma com uma meta realista, com uma meta prática para você, e ainda assim, né, por alguma razão, o processo não fluiu, né, não foi se desenvolvendo nesse caminho que a Jaque descreveu, a gente também propõe que a gente possa olhar que podem estar presente uma das 3 situações aqui, né? A primeira que a gente gostaria de ressaltar é que você pode não estar totalmente convencido de que realmente você vai ter vantagens por implementar essa mudança, né? E isso, mesmo que a gente ache que sim, né? Mesmo que a gente ache que a gente está convencido de que aquilo é o nosso caminho. E isso tem um nome, né? Chama ambivalência. Na verdade, acontece com absolutamente todos os humanos em diversos momentos da vida, não só para as mudanças, mas para qualquer situação em que a gente possa ter uma escolha, né? E para solucionar ou ajudar nessa questão da ambivalência, tem uma prática muito, muito objetiva e interessante, que é colocar numa balança, que é fazer, então, o que a gente chama de balanço decisório, onde a gente coloca, então, o que é favorável a essa situação da mudança e o que não é tão favorável assim, ou o que você está ganhando, o que você vai perder. Então, essa ideia de colocar na balança mesmo, né? Os dois lados da balança. E olhar para isso realmente, né? Se propor a olhar isso realmente para tentar sair dessa ambivalência. Então, por exemplo, né? A pessoa quer mudar, eu quero mudar, quero mudar minha alimentação, porque eu quero perder peso, mas aí eu não estou disposto a, por exemplo, mudar os meus horários, a experimentar novos alimentos, ou nem pensar em mudar o prato que eu peço toda sexta-feira naquele restaurante, ali com os meus colegas de trabalho. Ou se não, também pensar, assim, se eu realmente perder peso, né, eu vou me tornar aquela pessoa chata, que não come nada, que não tem vida social, que não se permite nada? Será que é mais importante, então, para mim, realmente emagrecer, ou manter essa minha rotina, ou ficar nessa zona onde eu estou já, né? Onde é conhecido para mim? E aí, a partir daí, olhar o que realmente vai acontecer se eu conseguir emagrecer? O que eu ganharia objetivamente? Por que é importante isso para mim? Né? Com o que eu ganharia? Então, através dessas observações, desse questionamento ativo mesmo que a gente faça,
a gente pode perceber alguma ambivalência que na hora da gente executar pode estar entrando ali e agindo como um sabotador aí da nossa decisão de implementar a meta e de efetivamente promover a mudança. Um segundo olhar aí que a gente tem quando as coisas não estão ocorrendo da maneira como a gente imagina é você ter realmente se colocado metas muito difíceis, muito grandes, né, que não estão de acordo aí com a sua habilidade ou o que você realmente é possível para aquele momento, e principalmente num curto período de tempo, né? E isso, então, vai gerar todo um peso e um sacrifício, né? E aquela mentalidade, então, que a mudança só acontece com grandes sacrifícios. Então, eu resolvi meditar, porque meditar é muito interessante, todo mundo está falando disso. Então, mas eu li lá no livro que eu tenho que para meditar é preciso ficar 20 minutos fazendo a meditação, sentada no chão, com as pernas cruzadas, naquela posição ali de lótus, de yoga, né? Então, eu tenho que fazer isso todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, pelo menos. Esse é meu propósito aqui. Ou se não, né, eu decidi que eu vou correr. Eu vou correr, que correr é um ótimo exercício. E aí eu quero correr 5 km por dia. Eu chego lá e quero correr os 5 km por dia. E aí, então, dificilmente, né, a pessoa vai conseguir fazer tanta mudança assim, né, de uma forma tão aguda, eu diria, e muito menos sustentar, né? Nos primeiros dias, como a Paulinha colocou ali, no primeiro, segundo do ano, eu até posso me forçar a fazer isso que eu me propus a fazer. Mas eu vou conseguir sustentar lá pelo 15º dia do ano? Provavelmente vai ser difícil. Então, pensar, né, na mudança como uma oportunidade de vencer desafios e aprendizado, né? E com isso, possíveis conquistas, claro, né? Mas sempre com muita gentileza, né? Com esse olhar do que é possível e com gentileza mesmo para as propostas, e não nessa mentalidade do sacrifício. Então, esse é um segundo olhar aí que a gente quer propor na presença de desafios maiores. E o terceiro, né, que esse é bem característico do olhar da medicina do estilo de vida, é perceber se você realmente está pronto, né, para fazer essa mudança que você percebe que é importante, que você se cercou ali de informações a respeito, e se de repente não seria melhor começar por um outro lugar, por um outro ponto de mudança também, né? Então, por exemplo, a pessoa está ali focada na alimentação, porque a alimentação é muito importante para a saúde, mas ela não sabe cozinhar, ela não tem tempo de aprender, ela não quer aprender, ela não tem gosto para aquilo, não tem quem faça isso por ela, planejar a alimentação difícil, o tempo é muito, muito escasso, ela nem é ela que faz compra, e além de tudo, né, ela está dormindo tarde, acordando muito cedo, não está praticando atividade física nenhuma, o sono, então, né, não está reparador, e isso está gerando até problemas de relacionamento mesmo, conjugal, no trabalho. Ou seja, ela está passando por uma fase conturbada, né, onde a rotina, né, está totalmente de pernas para o ar. E aí, será que realmente olhar para a alimentação é a primeira coisa que pode ser feita nesse cenário aí? Será que o sucesso, né, ou os passos vão acontecer? Então, normalmente, quando trabalhamos uma questão, né, de saúde, de melhora, de comportamento, as outras tendem a ir se encaixando e seguindo, né, essa espiral que a gente fala de melhora. Então, se eu estou dormindo mal, se a minha vida está completamente bagunçada, provavelmente, se eu conseguir melhorar isso, a questão do sono propriamente, eu vou conseguir melhorar as outras questões, porque eu vou estar mais cansada, vou estar com mais energia, vou estar com humor melhor, e isso vai me proporcionar uma capacidade, uma potencialidade melhor para outras mudanças, né? Então, e é por isso, então, que a medicina do estilo de vida tem esse trabalho nos 6 pilares, que lembrando aqui um pouquinho, né, eles são o movimento, a alimentação, o sono,
os relacionamentos, o manejo de estresse e a restrição do uso das substâncias tóxicas. E sempre, então, com essa ideia de que um impacta o outro. E, geralmente, então, a gente está preparado para, ou com mais recurso, né, num momento mais favorável, para abordar um dos pilares. E que, por vezes, né, pode não ser aquele que chame mais atenção ou que a gente pense inicialmente que possa ser o caminho da mudança. E aí, né, Sá, tem até estudos que já mostram essa conexão entre os comportamentos saudáveis. Né? Tem um estudo da revista de Medicina Preventiva de 2012, que é um estudo que avalia o resultado de outros estudos, de vários estudos sobre comportamento saudável e a taxa de mortalidade. E aí ele mostra que com 4 ou mais hábitos saudáveis, a taxa de mortalidade ela diminui em média 66%. Tem outros estudos também que mostram que a aderência da atividade física, por exemplo, ela leva a um aumento de forma significativa no padrão de sono e nas preferências alimentares. Também tem outros estudos que já mostram que as pessoas com um grau alto de estresse, ela tem maior dificuldade em engajar, né, com hábitos saudáveis. E aí, com a melhora desse manejo de estresse, né, com o manejo de estresse, isso aumenta, potencializa a adoção de novos hábitos, como começar uma atividade física. Então, eu melhorei o meu estresse, eu tenho mais a probabilidade de aderir, né, de começar uma atividade física, de reduzir o consumo de álcool, de parar de fumar. Então, um pilar, um hábito mudado, vai levar aí a mudança dos outros 6 hábitos, né? A possibilidade da mudança dos outros 6 também. Então, esse seria o início do caminho da mudança. Lembrando que a mudança ela ocorre de forma diferente para cada pessoa, que o mais importante é a gente respeitar a nossa individualidade e a nossa história. Se você tiver alguma dúvida ou se identificou com a nossa fala hoje, escreva para a gente aqui nos comentários do YouTube ou no direct do nosso Instagram. Nos vemos no próximo podcast. Um abraço e até. Obrigada, até. Obrigada.